Boa tarde, gente. Como vocês estão? Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso e vou mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. O tema de hoje é um atalho para gabaritar Química. Legal, um atalho me parece bem interessante, né? Qual será que é esse atalho? Bom, tem uma coisa que pode parecer que é meio besteira, meio bobeira, mas é um atalho assim fantástico quando a gente aprende a usar. Esse atalho é o resumo. Nossa, o resumo vai me ajudar a gabaritar a química? Pois é, o resumo vai te ajudar muito a gabaritar a química. Porque quando você está estudando, você precisa muito conseguir extrair informações do texto que você está lendo, informações do vídeo que você está assistindo, das imagens que você está interpretando, de uma forma resumida e pequenininha, para que quando você precise consultar isso novamente, você não tenha que reler tudo aquilo ou rever toda aquela aula. Então é muito interessante que a gente consiga criar resumos que sejam de simples interpretação, então que a gente consiga bater o olho, dar uma olhadinha e recordar tudo que foi estudado, e que também seja pequeno. Então, resumo não é você pegar o texto, um texto comprido, gigante, e você querer arrancar algumas palavras só para o texto ficar menor. Isso não é um resumo. Na verdade, o que você está fazendo é, sei lá, um encurtamento de texto, não sei. Mas o interessante do resumo é quando você consegue ler um texto inteiro e escrever um mini textinho de um parágrafo que tenha todas as informações que você leu naquele texto. Todas da mesma forma detalhada? Não. O resumo vai ser muito mais objetivo e com muito mais palavras-chave do que pegar o texto e, entre aspas, copiar as partes principais. O que muitos alunos confundem é a diferença entre copiar e resumir, né? O resumo não é uma cópia das partes principais ou dos temas principais do seu capítulo. Isso é cópia, não é resumo, né? O resumo é você ler e interpretar aquilo, e a partir da sua interpretação escrever o que você entendeu. Mas só existe esse tipo de resumo? Esse que você escreve o parágrafo? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem vários tipos de resumo. É que resumo geralmente remete a esse tipo, mas vários métodos de você pegar o texto e guardar as informações num papelzinho para você consultar depois. E quais são eles? A gente consegue fazer resumo tipo fichas. Vocês já viram? Vende muito em papelaria umas cartolinazinhas assim bem pequenininha que são com linhas todas pautadinhas assim. Eles chamam de ficha mesmo, parece um, sei lá, cartão de visita grande. Aí, o que a galera faz? Pega, lê um resumo e naquela ficha, mas você só pode usar uma ficha, escreve tudo o que você leu. Então, naquela ficha você não vai conseguir pegar o texto e copiar, né? Então, você vai pegar as partes principais, você lê aquilo e interpreta com as suas palavras naquela fichinha. Precisa necessariamente ser um texto corrido, um parágrafo? Não, o que eu particularmente costumo fazer é anotar tipo palavras-chave. Então eu li um texto inteiro de, sei lá, proteínas e enzimas, bioquímica. Eu li o bagulho todo e peguei e escrevi tipo enzimas, tracinho. E aí eu ponho o significado, o que elas fazem, né? Ação tal, tal e tal. Proteínas, tracinho, molécula que é capaz de tarará. Então você pegou o texto inteiro e selecionou algumas palavras e seus significados. Esse é o meu jeito de fazer resumo, né? Então quando eu tenho que resumir alguma coisa, eu leio e copio desse jeito as palavras principais e com a minha linguagem eu escrevo o que elas significam ou para que elas são usadas, qualquer coisa assim. Bom, esse tipo de fichamento é muito legal quando você tem bastante coisa para estudar. Então você começa a criar uma pastinha de fichas e todo dia, mas todo dia, você abre aquela pastinha e antes de você começar a estudar coisas novas, você olha todas.
Então você vai falar, putz, essas daqui, ó, que estão mais difíceis, eu vou jogar pra frente, que são as primeiras que eu vou ver amanhã. E essas que eu já tô entendendo mais, que eu já lembro mais, sem precisar praticamente olhar a ficha, eu deixo lá no fundo. Quando eu nem precisar olhar de fato aquela ficha, eu tiro e guardo em outra caixinha onde eu já memorizei aquele conteúdo. Então esse é o esquema de estudar através de fichas e separando as que você já internalizou e daquelas que você não internalizou. Também tem o jeito de fazer fluxograma ou mapa mental, que é o que eu mais usava. Na época da faculdade, eu gostava muito desse esquema porque ele, além de você interpretar o texto e pegar as coisas chaves que tem naquilo, você faz uma relação entre as coisas que foram dadas no texto. Então você está lendo sobre. Eu olho para a parede porque tem um grande catálogo de química aqui na minha parede. Você está lendo sobre termoquímica. Aí você puxa uma palavra termoquímica e puxa várias setinhas. O que está dentro de termoquímica, por exemplo? Você vai estudar entalpia, energia, entropia, entalpia. Daí, da entalpia, a primeira que você colocou, você puxa mais palavrinhas. Você tem entalpia de formação, entalpia de reação, entalpia da reação global, entalpia de combustão e entalpia de ligação, eu falei? Enfim, entalpia de ligação. Então, dessa primeira caixinha você tirou 4 caixinhas, daquela outra caixinha você tirou mais 4 caixinhas. Então, isso vai fazendo um mapa, um caminho que você está fazendo na sua folha, que ele, além de você retirar as informações principais, ele vai ficar de um jeito visual. Que às vezes você fala, putz, o que eu precisava lembrar? Tem 4 tipos de entalpia, mas eu só lembro de 2. E aí você fica lembrando, eu escrevi ali a primeira que era reação, a segunda que era... Aí você acaba lembrando que você falou que era de combustão, de ligação, de reação, enfim. Então, conforme você vai montando essas caixinhas, o fato de você ter essa folha também, que vai ser consultada todos os dias, você vai acabar batendo o olho e falando, nem preciso ler, eu lembro que é isso que vem para esses tipos de coisas e esse daqui são separados nesses tipos. Então, esse esqueminha visual, além de ser uma técnica de resumo, é uma técnica de associação visual, né? Que daí com o tempo, o fato de você desenhar as caixinhas, você já sabe, entre aspas, onde está localizada o seu conteúdo dentro da sua cabeça. Você consegue acessar com mais facilidade. Além de resumo, já é uma técnica de memorização, já junta tudo para estudar melhor. Bom, outro tipo de resumo, que é o resumo que eu usava muito quando eu preciso, aliás, até hoje, ler um texto para resolver um exercício ou um enunciado. Qualquer enunciado, mesmo que seja curto. O que eu faço? Eu estou lendo o enunciado do exercício. Aí ele fala, um muro tem que ser construído daqui até a esquina, tem 100 metros. Aí, nesse espaço aí que eu li de 10 palavras, eu escrevo muro, 100 metros. Aí eu continuo lendo. Se um homem demora 50 horas para construir esse muro, daí eu coloco assim, pessoinha, igual 50 horas. Quantas horas irão demorar 3 homens? Aí você põe 3 pessoinhas, interrogação. Você resumiu aquele enunciado inteiro em muro 100 metros, pessoinha 50 horas, 3 pessoinhas, interrogação, que é o que você quer saber. Praticamente, a montagem do seu exercício já está nesse, entre aspas, resumo que você fez do ladinho da sua questão. Então, a técnica de resumo não ajuda só na hora de estudar. Ajuda muito na hora de você resolver os exercícios, de você fazer a leitura daqueles textos grandões que tem antes dos exercícios de vestibular, por exemplo, né? Leia essa questão para responder do 72 ao 76. Então, você lê aquele texto e para você não precisar, a cada nova questão, reler o texto inteiro, você vai fazendo do lado esses resuminhos. Tem aluno meu que fala que é meio que bagunça a cabeça deles quando eles escrevem ao lado. Então, o que eles falaram que, particularmente, eles gostam de fazer é pegar aquele texto imenso e grifar ou circular as ideias principais. Então, ele está lendo o texto e aí ele vai circulando as palavras principais de cada coisa, de cada parágrafo, por exemplo. E aí, se a questão estiver perguntando de alguma dessas palavras, ele já vai lá nas coisinhas circuladas e já encontra com facilidade aquele conteúdo naquele texto enorme.
né? Porque às vezes, principalmente no Enem, assim, tem o texto de uma página e ele tá querendo saber de um negócio que tem um parágrafo lá no meio. Aí você fica lendo e relendo aquilo 500 mil vezes e perdendo tempo, porque é muito importante que a gente tenha em mente que o vestibular é pressão e que a gente precisa dar conta de fazer naquele tempo. Então você não pode ficar perdendo tempo de voltar e ler todo aquele bagulho de novo. Então tu vai lá nas coisinhas que você circulou e vai achar com mais facilidade aquela ideia que tá perguntando na outra questão. Entendeu? Bom, já falamos de mapas mentais, já falamos de resumo tipo texto, que é fazer um textinho curto com as suas palavras. Já falamos também das fichas, é muito legal fazer o esquema de fichas. Falamos também de como resumir os enunciados. Sabe uma coisa que não é que eu criei ou associei, não sei, que me deu na telha e eu resolvi fazer. Inclusive eu já falei uma vez pra vocês. Aqui na parede, que é às vezes onde eu fico olhando, não porque eu quero tirar alguma informação, mas é só porque é onde parece que minhas ideias estão organizadas, né? Tem vários papeizinhos com garrancho mesmo, as letrinhas estão todas zoadas, escrito tudo feio, mas é um jeito que eu achei de guardar, por exemplo, coisas que eu preciso fazer, ou frases que eu não posso esquecer, autores que eu preciso ler, essas coisas, eu deixo tudo grudadinho aqui na parede, ou frases principais de um texto, eu deixo tudo ali e tracinho qual é o livro que eu estava lendo, ou o texto que eu estava lendo, para que quando eu preciso usar aquela informação, às vezes eu nem tô em casa, mas eu lembro daquela parte da parede e sei quem foi que falou e o que falou. Porque é tantas vezes no dia que eu bato o olho aqui na minha parede e vejo tudo isso que tem grudado, que na verdade eu nem preciso desses papéis, né? Quando eu vou resolver uma questão, eu não tô olhando para essa parede, eu tô sozinha na carteira lá fazendo uma questão. Então, o fato de lembrar da minha parede como tava, faz eu lembrar dessas, entre aspas, fichas, é bem parecido com o esquema de estudo de fichamento, só que eu faço uns papeizinhos que eu gosto de organizar aqui. E aí uma coisa que me dá muita satisfação, e isso é muito pessoal, assim como as fichas, eu disse que conforme você vai internalizando esse conhecimento, você vai pondo no fundo da caixinha, e conforme você não precisa mesmo ver aquela ficha para lembrar, você vai pondo em outra caixinha. Eu, quando faço esse esquema dos papéis, eu jogo tudo no lixo, tipo o que eu já realmente internalizei. Então, por dia eu jogo aí 4, 5 papeizinhos que eu não preciso mais, que eu já sei quem foi que disse ou qual livro eu estava falando, né? Por exemplo, um dos que eu rasguei hoje era Interpretação de Sonhos, de Freud, que, bom, eu anotei que os sonhos, ele falava que nos sonhos a gente acaba sonhando com as coisas que a gente viveu e que marcou há mais de 3 dias, né? Que é mais raro os sonhos que têm significado de fato pra gente, com coisas que aconteceram no último dia. E eu tinha anotado, não porque eu gosto de usar essa informação, mas porque eu tô pesquisando isso que eu acho que é meio, não sei, eu confrontaria, né? Então eu tô fazendo uma pesquisinha pra ver se bate ou não, porque pra mim não rola, eu sonho com coisas de ontem mesmo. Mas voltando ao assunto, então eu deixo tudo aqui, os meus papeizinhos que eu preciso lembrar, ou do que fazer, ou do que eu tô pesquisando, ou de quem falou, ou o exercício que X pessoa tava com dúvida, ou tal conteúdo que eu ainda não revi. Então eu deixo tudo aqui. E aí, quando eu preciso dessas informações, nem preciso de fato olhar o esquema das fichinhas que a gente põe na outra caixa. Então, assim, é muito legal que cada um saiba o seu próprio jeito de, de fazer os seus resumos, os seus esquemas, né? Eu funcionava muito bem com os mapas mentais, até que eu achei esse jeito dos papéis. Eu tava comentando com um amigo meu, o Fábio, que é engraçado conforme a gente vai passando as fases da vida, como os nossos métodos de estudo vão mudando, né? Nossos métodos de resumo, de interpretação de texto, eles vão mudando meio que organicamente, meio que você nem sabe como você veio parar nesse jeito de estudar, mas simplesmente está dando resultado. Então, se conhecer e saber qual é o jeito de estudar nesse momento
que mais funciona para você, é extremamente importante. É assim, um atalho fantástico, porque você sabe qual é o jeito que você vai fazer para entender o bagulho lá que você está estudando. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento. E aí você fala, mas eu nunca parei para pensar nisso e eu não posso ficar, entre aspas, perdendo meu tempo para ficar pensando, estudando o mesmo conteúdo de bilhões de jeitos para descobrir qual é o jeito que eu entendo melhor. Bom, faz o teste. Pega esse vídeo aqui, para começar já faz um resumo, já escreve os principais tipos de resumo que eu listei por aqui. E aí você faz um conteúdo X. Você usa um dos resumos. O próximo conteúdo você usa outro. O outro e assim por diante. Quando você acabar, dá uma semana de intervalo e reveja todos os resumos. Primeiro, leve em conta qual é o resumo que é mais objetivo para você. Que o fato de você pegar ele na mão, você não precisa de fato reler ele. Esse resumo ele é melhor para sua fixação. Então, se você não precisou reler o resumo, significa que ele funcionou. Bom, segundo, veja se quando você pega aquele resumo, de bater o olho, você já consegue imaginar todo o conteúdo que você estudou daquilo. Não só lembrar de fato o que estava escrito no texto, se você consegue fazer as conexões que você fez na época. Você está estudando lá, sei lá, transformações físicas, né, de estado físico. Se quando você olha aquele resumo, você consegue lembrar, fusão é quando derrete, tipo o gelo que está derretendo, sabe? Você nem precisou reler o texto ou olhar de fato o mapa mental que você criou. O fato de você bater o olho naquela folha, você já lembrou dessa associação que você fez. Então, o primeiro ponto é lembrar se você consegue só de dar uma olhadinha, se você consegue lembrar do que estava escrito no texto, não no seu resumo, no texto. Segundo, se você consegue lembrar as associações e as conexões que você criou do que você já conhecia com essa nova informação que você está estudando. E terceiro, é importante que o seu resumo seja algo que te agrade. Não pode ser um resumo que quando você olha você fala, puta, não tô nem com vontade de pegar essa folha, maldita, do caramba. Então, tipo, esse resumo não vai rolar, não é esse tipo de resumo que você vai usar. A galera que é muito ligada com artes, que é muito ligada com pintura, com desenho, com artes gráficas, né, com visual, geralmente gostam muito do mapa mental. Principalmente quando eles gostam de fazer colorido e separar as coisinhas com cores e essas coisas, funciona muito bem para eles. Isso está extremamente relacionado de quando eu falei para vocês sobre os tipos de aprendizagem e quando eu falei para vocês sobre o tipo de memorização que existem. Por quê? Se a gente sabe muito bem como a gente aprende, por exemplo, você é muito musical, né? Você aprende com músicas. O seu melhor resumo vai ser transformando aquele texto imenso que você precisa interpretar em uma musiquinha, num parágrafo pequenininho de música. É diferente do cara, por exemplo, que é muito visual, que eu tava falando, que vai se dar muito melhor no mapa mental. Uma coisa que eu acho engraçado é a galera que é muito sinestésica, que é a galera do corpo, do movimento, do esporte, né? Que eu sou um pouco, tipo, muito, que a gente é muito dinâmico. Tem hora que funciona muito uma coisa e daqui 5 minutos não funciona mais. É mais difícil a gente se entender. Mas tudo bem. Como eu disse, essas coisas são por fase da vida, são por momento seu. E você pode, nesse momento, optar por um tipo e daqui 5 minutos esse tipo não fazer mais sentido pra você, né? Aceite também que a gente muda. Então, não fala, o meu jeito de resumir é grifando o texto. Já tive essa época, confesso que bagunçava a minha cabeça. Mas eu tive essa época de grifar texto. Não rolou pra mim. Do que grifar, eu preferia viver no que os meus alunos chamam de bagunça, de escrever do ladinho, na margem do livro, do texto, do whatever que eu tô lendo, né? Então, eu mudei de uma fase para outra com naturalidade e tudo bem. Pra mim funcionou desse jeito, né?
Então, primeiro, tenta descobrir qual é o seu jeito agora e qual é o seu jeito para esse conteúdo, né? Às vezes você está estudando algo que funciona muito bem. Por exemplo, você está estudando história da química e aí você está funcionando muito bem esse esquema de mapa mental, porque daí você está organizando ali as épocas, as setinhas, e aí de repente você entra nos modelos atômicos, que de repente esse mapa mental ficou meio bagunçado, porque você começou a pôr desenho, não sei, sabe? Tô especulando. E aí ficou difícil para você. Organiza de outro jeito, tudo bem, aceita que desse jeito foi a época, foi o conteúdo, e agora você vai estudar por ficha. Sei lá, você vai desenhar cada modelo numa ficha e escrever as características desse modelo, né? E essas fichas vão ser lembradas todos os dias. Tem gente que funciona bem do jeito da caixinha e tem gente que funciona bem colando as fichas na parede, que é mais ou menos o que eu faço hoje. Então, cada pessoa tem o seu tipo de estudo. E por isso, então, eu não consigo estudar com o João, porque o meu jeito de estudar é diferente do João. Pelo contrário, né? Se o meu é diferente do João, mas ele entendeu daquele jeito e eu consigo mostrar pra ele como eu entendi e ele consegue me mostrar como ele entendeu desenhando. E eu entendi escrevendo uma música, a gente pode complementar um ao outro e esse conhecimento vai ser muito mais sólido em nós dois do que no resto do mundo, que não teve essa troca, né? Que não teve essa junção dos métodos que cada um usa. Então, usar resumos e compará-los, os seus, com dos seus coleguinhas, dos seus amigos, dos carinhas do Facebook, sei lá, vai te ajudar a solidificar com mais clareza aquilo. Inclusive, gente, não sei se vocês já viram, tem um grupo no Face que é inteirinho só de mapa mental. De tudo quanto é coisa. Tem de psicologia, tem de história, química, física, matemática, tem de muita coisa. Tipo, uma caralhada de coisa mesmo. Tem muita coisa. Entra lá e é muito legal, porque o grupo é fechado para isso. Quem não posta isso é banido, só pode postar mapa mental. E sobre o mesmo assunto, existem vários tipos de mapa mental, né? Porque a galera fica trocando, postando. E é interessante você ver como o mesmo conteúdo estudado do mesmo jeito pelo mapa mental deram coisas completamente diferentes e que fez sentido para a pessoa, né? Então, escolher o seu método de estudo e a forma não significa que vai ser igual ao cara que escolheu o mesmo método de estudo no mesmo conteúdo, né? Mas pode ser diferente porque as pessoas são diferentes. Ai, meu Deus, eu brisei aqui. Vamos voltar. Eu tava falando primeiro de resumos. Os tipos de resumo, eles são importantes, então, pra gente, em cada momento também do que a gente tá fazendo. Quando você está resumindo um texto para você estudar, você pode resumir de um jeito. Quando você está resumindo e tirando informações do enunciado que você vai resolver, você vai fazer de outro jeito, né? Você não vai reescrever um parágrafo daquele enunciado. Não faz sentido isso. Você vai perder um tempo do caramba no vestibular, porque eu não sei o que te deu na cabeça, né? Então, para cada momento também do que você está fazendo, você pode usar um tipo de resumo. Cuidado. A única coisa que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, uma cautela que a gente tem que ter quando a gente quando a gente tá fazendo resumos. Não deixa porque você quer resumir, porque você quer tornar aquele negócio gigante uma coisa pequena e de fácil acesso para você, que você deixe passar coisas importantes daquele texto. Se você está estudando tal coisa, é melhor que você faça um resumo grande e desse resumo você faça um outro resumo menor e você vá resumindo aos poucos, do que você pegar um texto imenso, fazer um resumo de 2 linhas e tipo aquelas 2 linhas não estarem falando absolutamente nada de relevante, né? Porque o texto era gigante, tinha 5 páginas, você escreveu 2 linhas, não pegou nem o tema principal e deixou passar. Então, vai com calma, não se cobre de querer fazer um mini resumo porque você aprendeu a fazer resumo. Não é isso, não. Vai lá com calma e vai fazendo aos poucos. Se você não está habituado a fazer resumo, faz um resumo de 5 páginas
Transforma isso em uma página. Dessa uma página, transforma isso em meia página. De meia página, coloca isso numa fichinha que é um pouquinho menos que meia página, é tipo um terço de página. E aí, você arquiva essa fichinha. É muito mais simples do que você pegar as 5 páginas e de uma vez, para quem não está habituado, colocar na ficha. Mas é tudo questão de treino, não acho que você vai passar o resto da vida tendo que fazer essas várias etapas. Quando a gente treina as coisas, isso eu já falei pra vocês, se torna quase natural, né? Esse esquema, por exemplo, de resumir enunciado, pra mim é quase que instintivo. Eu quase não consigo ler um enunciado sem fazer isso, né? Porque foi tanto treino e desde quando eu fazia o cursinho pré-vestibular pra eu entrar na faculdade, que, isso acabou se tornando tão normal, porque aí veio o cursinho, aí eu entrei na faculdade, aí na faculdade também tem umas coisas de louco, que os enunciados têm 3 quilômetros pra perguntar uma coisa, sabe? Aí eu também tive que continuar usando isso, e aí depois eu fui dar aula em cursinho e continuei usando isso, então pra mim, hoje a pessoa fala, ô Cacaso, dá uma lida aí nesse texto, nessa coisa, qualquer coisa, nesse texto sobre gato, né? Dá uma lida aí. E eu já tô resumindo o negócio, porque virou mania. É quase um toque, né? A pessoa se habitua tanto a fazer o negócio que quando você vê, você tá fazendo sem querer. E isso é muito bom, porque tem esse mesmo amigo meu, Fábio, a gente faz curso de forró juntos e ele tá falando, nossa, como sua memória é boa, tanto para as coisas que são faladas em palestras, por exemplo, quanto para nome das pessoas. Eu falo, não, cara, minha memória era horrorosa, era péssima. A questão é que antes eu não tinha o hábito de pegar no meu pé para que eu lembrasse. E agora eu tento ao máximo não esquecer. E isso foi um treino horroroso também, né? Foi um treino assim de muito tempo, principalmente com nomes e números, que é zoado pra mim. Mas principalmente por ser uma dificuldade grande minha, eu me cobrei muito mais de um negócio que é mais simples, né? Esse negócio de enunciado pra mim é muito mais simples, tá tranquilo, tá no papo. Agora lembrar nomes e números é muito mais complicado pra mim. Então eu peguei muito mais no meu próprio pé para que eu consiga lembrar os nomes e os números, né? Então, às vezes, se você me perguntar, Cacaso, qual que era o preço do brigadeiro na última cantina que você participou? Ele era R$ 1, porque o brigadeiro tava pequenininho, mas tava muito bom, e a gente tava vendendo por R$ 1. Bom, whatever. Isso porque eu me cobrei de decorar algumas coisas, né? De pegar essa mania de decorar. E também porque quando dando exemplo dessa cantina, a gente sempre escreve lá, antes de abrir a cantina, os precinhos, faz os desenhinhos das comidas e tal, e aí, enfim, acabou ficando na memória. Foi uma associação visual, não é um resumo, mas é uma associação visual, é quase uma ficha, né, que você faz um cardápio, você pode considerar uma ficha, e acabou ficando decorado, e isso é útil pra mim? Claro que não, pra que eu vou usar isso, né? No máximo pra colocar preço no brigadeiro de novo. Mas foi efetivo pra eu memorizar. Foi uma das técnicas que eu uso. Tipo, eu preciso lembrar de alguma coisa, nem que eu não pegue aquele papel de novo, eu pego e escrevo, porque essa mania minha de escrever já me ajuda a lembrar. Então, por exemplo, o negócio do nome que eu tava falando, é muito comum mesmo em aula de dança, em aula de judô, qualquer coisa, me ver em começo e fim de aula com um caderno, porque eu vou escrever, tipo, quem tava na aula e o que foi dado, nem que sejam palavras-chave, que aquilo vai ser meu resumo da aula, e mesmo que eu não precise pegar aquele papel de novo, o fato de fazer esse resuminho, de resgatar o que eu tive naquela aula e escrever, já faz isso internalizar em mim. É muito louco, cara. Começa a fazer isso pra você ver. Você vai ver que você vai criar uma facilidade de interpretar texto, de interpretar até a própria aula, né? Que às vezes a aula é maçante pra caralho. Tem lá 50 minutos, aquela aula não acaba nunca mais. E ai, no meio da aula você perdeu a paciência e tá só ouvindo o cara que você não aguenta mais escrever. Então, é legal porque você assistiu a aula inteira e no fim da aula você faz um resumo. Tipo, porra, o cara ficou falando 50 milhões de anos. Mas o que ele falou?
Ele falou só de decaimento radioativo que acontece em tempo de meia-vida e, sei lá, e que pode acontecer com liberação de raios gamas, de partículas alfas e de partículas betas. Tu anota ali essas coisinhas e depois você relê no livro, se você precisar, você consulta aquela aula de novo, se você precisar. Mas o fato de você, mesmo que você tenha, que saco esse cara falando, tu no fim da aula pegou lá e escreveu tudo no papelzinho e fez um resumo daquilo lá. Você resgatou tudo aquilo que você viu e colocou num papel pequenininho. Para quando você precisar lembrar daquilo, talvez você não precise rever a aula toda ou não precise reler no livro. Você vai ver lá quais são os tipos de decaimento e já vai lembrar da própria aula chata do cara lá. Entendeu? Então é legal que o resumo não precisa ser usado só para texto. Usa para vídeo, usa para texto, usa para livro. Mesmo livros que são até que eu leio de bobeira, assim, tipo romance, essas coisas, eu gosto de comentar do livro com algumas pessoas, com os amigos que gostam de ler muito, porque o fato de comentar principalmente por WhatsApp, né, que a gente acaba escrevendo, teclando o assunto, eu faço um resuminho do livro, mando para os meus amigos, e aí a gente acaba trocando isso e eu não esqueço mais dos livros, mesmo quando é livro bobo que não tem nada a ver. Então, os resumos me ajudaram muito com o meu problema de memória, o meu particular, né, que minha memória é meio variada da cabeça. Então, é isso. A dica que eu tinha pra vocês é essa hoje. Façam resumos. Resumos existem de vários tipos. Ah, não falei de um tipo de resumo. Brisada, cachaçada. Desculpa, gente. Tem um tipo de resumo que eu só comentei que dá pra fazer, mas eu não falei dele em específico. Que é o resumo de desenho. Cacaso, como você vai resumir as coisas em desenho? Bom, por exemplo... nas minhas aulas de dança, por exemplo, eu faço resumo escrito. Então, eu descrevo um passo, perna direita pra frente, cruza com a esquerda, abre não sei o que, gira o tronco, pronto. Resumido. E eu desenho os pezinhos. Então, eu desenho um pé vermelho e um pé azul. Aí, o pé direito, eu ponho um D e um E e ponho uma setinha pra frente. Setinha 1 é o primeiro movimento. Setinha 2, abre a esquerda e cruza. Aí... eu faço um desenho daquilo. É como se fosse um mini mapinha mental, sei lá. É um desenho que funciona pra mim, né? Então, o resumo por desenho também é bem legal. É o que uma aluna minha, Bruna, que era muito minha amiga também, do cursinho pré-vestibular em Santana, ela fazia. Ela gostava de desenhar, ela desenhava até uns Pokémon muito louco e tal. Ela pegava o que ela tinha para estudar no dia, então ela tinha que estudar ligação química, e ao invés dela descrever as ligações, ela desenhava a ligação. E ela desenhava bem bonitinho, tipo o núcleo dos átomos, com as partículas na eletrosfera e tal. E o próprio desenho dela, o próprio resumo dela, era aquele desenho. Ela não precisava de mais nada para lembrar de como era a ligação química, a não ser aquele desenho. Então também é um tipo de resumo. Por incrível que pareça, tu pega lá um romance inteiro e faz um desenho da história, né? E aí você faz a sequência dos bonequinhos aí, o que aconteceu na história, e isso pra você pode ser seu resumo, né? Tu pegou lá o romance, o livro inteiro e fez o desenho. Então, resumo por desenho é muito bom. Minha mãe tava me zoando agora há pouco falando de resumo de desenho, mas é muito efetivo, funciona, cara. Vale a pena tentar. Não funciona muito bem pra mim porque eu desenho muito mal e eu ficava com raiva. Mas pra muita gente funciona. Então, testem. Tem o esquema de resumir na forma de texto mesmo, texto corrido, um parágrafo. Tem o jeito de resumir na forma de tópicos, que é o que eu tava falando. Você escreve a palavra principal, por exemplo, ligação química. Você escreve lá ligação covalente e como que ela funciona, ligação iônica, como ela funciona, e ligação metálica, como ela funciona. E o jeito de desenho, resumos por desenho, fazer os desenhinhos das ligações. E o resumo no texto, né? Você pega o texto e sai grifando ou sai escrevendo do lado, traz setinhas dos parágrafos e escreve ao lado a ideia principal. Porque daí quando você precisar relembrar, tu bate o olho ali no cantinho do seu texto e não precisa reler o texto inteiro.
Bom, essa ferramenta é muito importante para virar um atalho, para você não precisar fazer o caminho longo de reestudar tudo que você já estudou. Ao invés de você fazer toda a curva de estudar novamente, já pega o atalho, que é o seu próprio, que você criou. Já pega o resumo que você fez, o texto que você escreveu, o desenho que você fez, que vai ser um atalho que você não vai precisar ler todo aquele bagulho inteiro, aquele capítulo inteiro, ver o vídeo inteiro, né? Então, esse atalho vai facilitar muito sua vida, vai te ajudar pra caralho pra quando você precisar, desculpa o palavrão, pra quando você precisar relembrar das coisas que você estudou. E é importante para que todo dia, como é muito conteúdo que a gente tem para estudar, todo dia você reveja, esteja em contato com tudo que você já viu. Assim, você não precisa, quando chega um conteúdo que precisa das coisas anteriores, procurar onde está. No começo do dia você já olhou. E aí, quando você vai estudar uma coisa nova, você já viu, já fez a revisão do que você precisava para aquele novo conteúdo, né? Bom, é isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, críticas, angústias, frustrações, manda nos comentários ou manda no direct @professora Cacaso, que eu respondo pra vocês. Se tiver sugestão de tema também, alguma coisa mais pontual que vocês queiram saber, é só me mandar. E se vocês tiverem qualquer coisa pra gente comemorar, qualquer vitória, qualquer conquista, tamo aí pra comemorar junto também, porque a vida não é feita só de angústias e frustrações, não é mesmo? Obrigada por ter me assistido até aqui. Espero vocês todas as terças e sextas. Tem vídeo novo no canal. Face, Instagram e YouTube, Professora Cacaso. Beleza? Beijinhos!